Olá, nosso grupo vai falar sobre a economia das mudanças climáticas. E é composto por Fernanda, Isabela, Letícia, Larissa, Renato e Igor. Primeiro, um breve histórico sobre as conferências ambientais. Durante o século XX, estudiosos da área ambiental alertaram o mundo todo sobre os riscos do modelo econômico adotado pelos países desenvolvidos em desenvolvimento para a vida na Terra. A preocupação se deu por conta do uso intenso e inconsciente dos recursos naturais pelas empresas, sem levar em consideração que esses recursos não são infinitos. Diferentes nações passaram então a discutir a necessidade de criação de políticas, programas educacionais e legislações com o objetivo de conscientizar o mundo todo sobre a utilização dos recursos. Assim, surgiram as conferências ambientais internacionais. A primeira conferência foi a de Estocolmo, em 1972, com o intuito de expor para a comunidade internacional sobre a importância de se controlar os impactos ambientais. A maior preocupação na época tinha a ver com a poluição e degradação da atmosfera em decorrência da atividade industrial. Nela, os países assinaram o Tratado de Montreal, com o objetivo de controlar a emissão de poluentes. Em 1977, ocorreu a Conferência de Tbilisi, na Geórgia, antiga União Soviética, onde foram estabelecidos princípios e metas para a educação ambiental. Essa conferência exerceu influência no desenvolvimento da Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil, em 1981. Já em 92, ocorreu a Rio 92, no Brasil. Ela estabeleceu que os diferentes países deveriam agir para melhorar as condições tanto sociais quanto ambientais. A partir dela, foram elaboradas a Carta da Terra e a Agenda 21. Já em 2012, ocorreu a Rio+20, também no Brasil. O intuito foi discutir as pautas das conferências anteriores, mas principalmente discutir sobre o desenvolvimento sustentável. E em 2015, realizou-se a COP21, em Paris. Lá foi estabelecido o Acordo de Paris, que tinha como objetivo controlar o aquecimento global para que este se mantivesse abaixo de 2 graus. Bom, vou falar um pouco sobre os balanços das metas e objetivos firmados em algumas dessas reuniões e convenções que a Larissa nos mostrou. Então, em 72 nós tivemos a Estocolmo 72, que ela foi importante para se ter um pontapé inicial na luta contra a destruição da natureza, mas como nosso tempo é curto, eu trouxe algumas convenções que houveram reuniões e planos, metas e objetivos foram traçados e um breve balanço dessas reuniões. Então, em 92, nós tivemos a EPO 92, onde foi assinada a Agenda 21, e as demandas eram romper o abismo do desenvolvimento entre os hemisférios sul e norte, e cada cidade seguiria a Agenda 21 por si própria. As expectativas eram de preservação florestal, alternativas à agricultura, evitar a desertificação e preservação das espécies, e os resultados foram que a agenda ela não foi seguida à risca por nenhuma cidade no mundo. Houveram alguns avanços sociais no Brasil, juntamente com o surgimento de ONGs de preservação ambiental e recursos que foram alocados para o monitoramento e pesquisa ambiental. E uma demanda que foi bem atendida foi a da redução dos gases que afetavam a camada de ozônio. Em 2012, essa taxa foi reduzida em 93% da produção de CFC no mundo. Em 97, em Kyoto, nós temos a COP3, com o firmamento do protocolo de Kyoto, no qual tomaram ciências que as cidades iriam crescer muito e se tornarem responsáveis pelo aquecimento global. Nesse protocolo, os países industrializados eles se propunham a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. O protocolo ele entra em vigor somente em 2005, após muita discussão entre os países, e pouco do que se esperava foi feito. O Japão, por exemplo, em 2010 havia reduzido apenas 1% das emissões quando comparado a 1990. Em 2010, nós temos a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, onde foi traçado um plano estratégico para a diversidade 2011-2020, que ficou conhecido como a década da biodiversidade. E nesse plano havia 20 metas, contendo 60 objetivos, no qual apenas 7 objetivos foram atingidos. Houveram avanços em 38, nenhuma mudança em 9, retrocessos em 4 e não foram possível avaliar 2 desses objetivos. Das 20 metas, apenas 6 foram parcialmente atingidas, essas descritas abaixo. E algumas das metas mais emblemáticas e primordiais de preservação não foram cumpridas, que são as do lado direito. E também é interessante notar o montante gasto com atividades que causam danos ao meio ambiente, 500 bi,
e o montante gasto com esforços de preservação, 9,3 bi, e a desproporcionalidade entre esses valores. Bom, ainda falando dos acordos, né, a gente tem a Agenda 2030, que ela foi criada em 2015 como um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas que foram criados para erradicar a pobreza e promover de vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Dentro delas, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17 objetivos que estão interconectados e abordam os principais desafios de desenvolvimento que são enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo todo. Pode mudar. Os principais que estão ligados com a economia e com a mudança climática são os Objetivos 7 e 11, que falam de energia limpas e cidades sustentáveis. Considerado até há um pouco tempo, né, como um fator externo, as mudanças climáticas, elas desempenham um papel-chave nos modelos econômicos atuais. Em 2006, o governo britânico ele foi o primeiro a encomendar a elaboração de um relatório sobre o clima para um economista. Foi o Nicholas Stern que fez esse relatório, né, e o resultado foi uma referência que ele fez que afirmava que as emissões de gases de efeito estufa são a maior falha do mercado que o mundo já viu. Em síntese, a principal conclusão do relatório Stern é a necessidade de fazer um investimento equivalente a 2% do PIB mundial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Isso, então, nos leva à ODS número 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, que prevê um investimento conjunto de 100 milhões de dólares por ano para o Fundo Verde, que irá ser usado para mitigar essas ações dos países em desenvolvimento. Pode mudar. Os economistas norte-americanos, né, William Nordhaus e o Paul Romer, eles receberam em 2018 o Nobel de Economia por terem integrado a mudança climática na análise macroeconômica a longo prazo. Nordhaus ele foi o primeiro economista a desenvolver um modelo quantitativo que reproduz a interação entre o desenvolvimento econômico e a evolução do clima em escala global. Para o Nordhaus, a solução para frear a mudança climática, ela consistia em pôr um preço que fosse mais incisível à tonelada de carbono. Por exemplo, o preço atual ele gira em torno de 5 a 10 dólares, e ele mais alguns economistas acreditam que um preço que de fato incentivaria a busca alternativas de energias renováveis seria mais alto, girando em torno de 100 dólares a tonelada de carbono. Pode passar. Então, se perguntam se é possível frear essa mudança climática e ainda assim impulsionar a economia. Cada vez mais estudos são apresentados, né, e demonstram que as medidas destinadas para combater o aquecimento global são uma oportunidade para garantir desenvolvimento sustentável e impulsionar o crescimento econômico, como, por exemplo, explica a Comissão Mundial sobre a Economia e o Clima em um relatório que é apresentado em 2018 com a adoção de medidas climáticas ambiciosas que poderia gerar um lucro econômico de 26 bilhões de dólares até 2030 e também 65 milhões de novos empregos com baixas emissões de carbono. De acordo com este relatório, né, para construir um modelo de crescimento mais resiliente e benéfico para as pessoas, devemos acelerar a transformação estrutural em 5 setores chaves da economia, que seriam sistemas de energia limpa, desenvolvimentos urbanos mais inteligentes, uso sustentável da terra, gestão inteligente da água e economia circular industrial. Então, sobre os efeitos das mudanças climáticas, quando nós vamos observar discussões sobre o tema, a grande maioria diz que são um problema para a economia e não um tema importante a ser discutido para a real solução de problemas. Mas também existe países como o Japão que dizem que não ocorrerá efeitos na sua economia. Porém, como observamos nessa reportagem abaixo, o número de dias com calor acima de 50 graus no mundo dobrou em 40 anos. E como isso ocorre? Então, é devido aos gases de estufa que são agravados pela emissão industrial, desmatamento e queimadas. Esses dois últimos principalmente ocorrem no Brasil. E que impedem a radiação do Sol seja dissipada e aumenta o calor no nosso planeta. Mesmo que esse calor aumente gradualmente por ano e que não pareça significativo, na verdade já observamos esses efeitos. Como, por exemplo, furacões nas cidades nos Estados Unidos, que antes não corriam esse risco, ou então períodos de seca em Alagoas devido ao El Niño e El Niña. Ou algumas enchentes, por exemplo, na Bahia e mais recentemente em Minas Gerais, e um exemplo mais próximo de nós em Jaú e em Bauru. Algumas cidades que, devido ao aumento do nível do mar, como Salvador, serão cidades submersas, e tudo isso correlacionado ao derretimento das calotas polares, como, por exemplo, essa da Groenlândia, que foi mais recentemente. Então, relacionando esses efeitos com os países pobres e ricos, observamos que os países ricos não sofrem diretamente com os efeitos das mudanças climáticas da mesma maneira como os países pobres sofrem,
e enfrentam, como a África, que está na linha de frente sofrendo desertificação e desnutrição, e que são usados pelos países ricos, mas essa relação será discutida mais à frente. E também observamos aqueles países que negam os efeitos das mudanças e que alegam que na verdade são a solução e não o problema. Mas que, por outro lado, é o que mais desmata e contribui para esses efeitos. Então, aqui, nós observamos alguns efeitos socioeconômicos, como a perda da capacidade de trabalho devido ao calor, ao aumento dos preços dos alimentos básicos e o agravamento do acesso à água potável, que são os exemplos que a gente já observa no nosso dia a dia. E já que a gente está falando de economia e de mudanças climáticas, eu vou falar um pouco sobre um novo produto do mercado financeiro que fala sobre o mercado financeiro que fala sobre o aquecimento global. Então, eu vou falar da pegada ecológica, que foi uma ideia criada em 1990, que é um instrumento para medir e avaliar a relação do ser humano e a natureza a partir do consumo e da capacidade, do consumo dos seres humanos e da capacidade ambiental de se regenerar, né? E a partir disso eu achei uma cartilha na internet, que é a cartilha da pegada ecológica. Qual é a sua? Que vocês podem escrever esse nome no Google, vocês vão encontrar lá um questionário para vocês fazerem a sua pegada ecológica, ou vocês podem entrar nesse site aqui, pegadaecologica.org.br, que lá também vocês vão receber algumas perguntas para saber da pegada ecológica de vocês. Pode passar. Que, então, serão algumas perguntas relacionadas com a emissão de gases do efeito estufa e outros poluentes, consumo de água, consumo de energia, produção e destinação de lixo, como é a alimentação de vocês, né? Ou seja, né, tudo o que o planeta precisa produzir para conseguir manter a sua vida. Pode ir. Mas, se a gente parar de falar do nível individual e falar da humanidade, a gente sabe que em 1980 foi um ano muito importante para o planeta, porque foi o ano que até o dia 31 de dezembro, os seres humanos conseguiram exceder o limite que o planeta conseguia se regenerar. E aí, em 1999, por exemplo, a gente precisava de 1,2 planetas para conseguir sustentar os seres humanos. Daí, hoje, a gente precisa de 1,5 ou 1,7, tá? Os sites desencontram um pouco, mas é em torno de 1,5 e 1,7. E esse dia é conhecido como o dia da sobrecarga da Terra, que a cada ano ele vai diminuindo, né? Por exemplo, no dia 13 de agosto de 2015 foi o dia da sobrecarga da Terra, daí o dia 8 de agosto de 2016, então ele sempre vai diminuindo até 2021, que foi o dia 29 de julho. E aí esse ano, né, a gente espera que seja um pouquinho antes do dia 29 de julho. E pode passar? E agora, para falar mais especificamente sobre economia, isso tudo, né, da pegada ecológica gerou o crédito de carbono, que são algumas metas ambientais que os países e as empresas têm que cumprir, mas aquele que excede, né, aquele país ou aquela empresa que excede esse crédito, ele pode comprar dos outros o direito de poluir. Igual isso que já está acontecendo aqui, né, que o Brasil ele espera receber até 100 bilhões de dólares. E essa empresa MyCarbon, aqui da América do Sul, ela concluiu a primeira comercialização de créditos de carbono, que ela recebeu aqui 227 bilhões e aumentou 20% no último ano. Então agora, né, vamos tentar traduzir isso em dinheiro e como isso afeta de fato a economia. Então aqui a gente pode ver um estudo que mostra a relação entre o aumento da temperatura e a diminuição do PIB. Então, em alguns exemplos, né, de países da África, principalmente, quanto maior é a temperatura do país, menor é o seu PIB. Além disso, também, a gente observa essa relação entre emissões de gases do efeito estufa e o PIB, como, por exemplo, os países que mais emitem gases do efeito estufa normalmente são aqueles países com maior PIB, como, por exemplo, os Estados Unidos e a China. E, além disso, então, existe, né, uma transcrição climática projetada pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que é o IPCC, e como eles fazem isso? Eles pegam modelos computacionais, que normalmente são modelos estatísticos, e eles fazem algumas projeções sobre o comportamento do clima, como, por exemplo, né, utilizando a temperatura e a precipitação. E eles vão alimentando esses modelos em algumas áreas estratégicas da economia para conseguir traduzir isso em dinheiro. Então, por exemplo, nesse cenário do IPCC foram feitos o cenário A2BR e o B2BR, de acordo com a mudança do clima, né, segundo o cenário climático do IPCC, em que estima-se que o PIB brasileiro ele cairia em média de 0,5% a 2,3%, né, tendo uma perda de 719 bilhões e 3,6 trilhões de reais. Além disso, numa perspectiva mais regional, observou-se que as áreas mais afetadas por esse aumento de temperatura seria a Amazônia e o Nordeste do país, onde na Amazônia aconteceria o aumento de 7 a 8 graus em temperatura, ocorrendo a savanização.
Além disso, também resultaria numa perda vegetal de 40%, né, uma perda de cobertura vegetal, ocasionando então a diminuição da precipitação, que seria uma diminuição de 2 a 2,5 milímetros por dia até 2100. Além disso, numa perspectiva setorial, né, observou-se que a diminuição do fornecimento de energia elétrica também seria muito grande, com uma redução de 31,5% a 29,3%. Diminuindo as produções, principalmente aqui de soja, que diminuiria de 34% a 30%. E por último, esse gráfico, ele traduz, né, basicamente tudo que eu mostrei para vocês, isso em reais. Então, por exemplo, aqui a gente tem a agricultura, né, as plantações, qual seria a variação de porcentagem até 2050 e quanto isso seria traduzido em milhões de reais. Aqui outra parte, que é uma parte bem interessante, que seria a perda, né, de patrimônio das zonas costeiras em que aconteceria o aumento do mar, as perdas de espécies da Amazônia, e tudo isso traduzido em dinheiro. Aqui, né, para a gente ver como relaciona-se isso com a produção de conhecimento, para a gente ver que o nosso país ele ainda produz pouquíssimo conhecimento sobre o aquecimento climático, sobre o aquecimento global, né, que é algo que a gente precisa prestar um pouco de atenção e ver como se dá essa relação. E por último, então, aqui está a nossa pergunta, que diz o seguinte: para o sistema socioeconômico capitalista, as medidas de mitigação propostas para solucionar as problemáticas ambientais muitas vezes são consideradas como não rentáveis, uma vez que não geram lucro. Dessa forma, é possível encontrar um equilíbrio entre o valor monetário do meio ambiente e a importância dos serviços ecossistêmicos para a manutenção da vida? Como? Aqui estão nossas referências e, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, obrigado.